O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo Bolsonaro não vai mudar durante o jogo a regra de correção do salário mínimo e de aposentadorias. O ministro chamou de fake news a informação sobre os estudos do governo que avaliam a possibilidade de pagamento do salário mínimo e de aposentadorias sem correção pela inflação passada. Esse plano foi revelado por uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicado na quarta-feira. O deputado federal André Janones chegou a gravar um vídeo em frente ao Ministério da Economia falando sobre isso. Vamos assistir. Para todos vocês terem acesso. Não é fake news, não é notícia falsa. Paulo Guedes acaba de anunciar que os benefícios sociais, aposentadorias, não serão mais reajustados, o salário mínimo, pelo índice da inflação. Denunciem isso para o país inteiro para a gente impedir. Só para terem uma ideia, se já tivesse valendo esse ano, o salário já ia ser reduzido para R$ 1.094. Pessoal, isso é muito grave, nós temos que impedir, independente de em quem você vota. Aqui agora eu não estou pedindo voto, não estou falando aqui em Lula, em nada. Não importa em quem você vota, nos ajude a impedir esse crime. Bolsonaro quer diminuir o valor do aumento, né? Diminuir a aposentadoria dos aposentados. No podcast Inteligência LTDA, né? Bolsonaro também chamou de a notícia de fake news e disse que teria sido plantada por Janones, que foi chamado de marqueteiro de Lula. Tudo é Bolsonaro. Bolsonaro vai diminuir o salário mínimo. Não tem cabimento, diminuir o salário mínimo. Não existe isso. Quem votaria uma proposta para diminuir o salário mínimo? Então foi fake news pregado para aquele mesmo cara, tal de Janones, né? Que é o garoto propaganda, o marqueteiro do Lula, e o Paulo Guedes acabou dando a declaração que será reajustado a partir do ano que vem o salário mínimo, um valor real, bem como o servidor público. O que seria esse valor real? Por exemplo, a inflação foi 5, você vai dar 6, no mínimo, pode dar 7, pode dar 8. Mas hoje a notícia, eles estavam dando isso daí, né, que é reduzir... Não é verdade, o Paulo Guedes já desmentiu isso aí. Vamos aos fatos. O governo enviou em agosto uma proposta de orçamento da União para 2023 de um salário mínimo sem o aumento real da inflação. E essa que é a questão, né? Sem um aumento real. Quer dizer, a gente quando olha a inflação, corrigido por uma inflação prevista de 4,5%, o valor do mínimo é de R$ 1.302, que é o valor, que seria o valor do salário mínimo com essa correção da inflação. E aí, Josias, quem está falando a verdade? Os dois estão mentindo, e isso é o que é mais deplorável, né? Então vamos aos fatos, como você diz. Hoje, o salário mínimo, a regra de reajuste do salário mínimo é a inflação passada. Então o salário mínimo tem que ser reajustado pela inflação passada. E essa regra vale também para as aposentadorias, para benefícios como o BPC, que é pago a pessoas com deficiência, pessoas idosas. Então, essa é a regra. Você tem que incorporar a inflação passada ao salário mínimo e às pensões. O Paulo Guedes tem um antigo sonho de desvincular o orçamento. Ele chama esse sonho dele de regra dos 3 Ds. Desindexar, desvincular e desobrigar o orçamento federal. Por que ele sonha com isso? Porque hoje o orçamento o orçamento federal ele é 96% acorrentado a gastos obrigatórios. O governo não pode mexer em 96% do orçamento. São gastos com salários, gastos vinculados à educação, à saúde. E o Paulo Guedes tem a pretensão de desindexar tudo isso. E é sim um plano da equipe do Paulo Guedes e do próprio ministro de desindexar também o salário mínimo, também as aposentadorias. Ele acha que não deve haver essa vinculação automática entre o que foi a inflação, repassa para o salário. Não. E aí, isso apareceu num projeto, a Folha de São Paulo trouxe esse projeto à luz. O André Janones, que é o chefe do departamento de manipulações da campanha do PT, ele aí correu à frente do Ministério da Economia e pôs-se a filmar a si mesmo, divulgando uma mentira. Olha, o Paulo Guedes acabou de anunciar a redução do salário mínimo. Paulo Guedes não estava nem no Ministério, ele estava no Rio de Janeiro viajando. Então,
é mentira de um lado, é mentira do outro. Quando a mentira Não, quando o projeto econômico do Paulo Guedes veio à luz, o comitê do Bolsonaro entrou em pânico, porque uma coisa como essa, você desvincular o salário mínimo, pagar salário mínimo e aposentadoria sem a correção da inflação, isso numa situação normal é uma proposta impopular. No meio de uma campanha em que o seu adversário, o Lula, está propondo o reajuste real do salário mínimo, além da inflação, mais um reajuste real, acima da inflação, aí o vazamento desse plano é um suicídio político. O Paulo Guedes foi pressionado pela campanha, pelo Bolsonaro, estava no Rio de Janeiro, e aí correu aos holofotes, aos refletores, para dizer, não, isso é fake news, pelo amor de Deus, não estamos pensando nisso. Mas aí quem acompanha a entrevista, e a entrevista está disponível, a entrevista do ministro, vai ver que ele tem dificuldade para negar a existência do plano. Ele reconhece que tem, mas são estudos e tal, e aí diz que isso aqui é fake news, mas não consegue explicar direito. Ou seja, ele foi pressionado, desmentiu o que é indesmentível, o plano do Ministério da Economia, e a campanha do Lula tenta aproveitar esse desarranjo na seara bolsonarista, vazamento de um programa que era para ficar escondido até depois da eleição, para transformar isso num caso. Né? Daqui a pouco está no horário eleitoral também, está numa ação do Bolsonaro na Justiça Eleitoral. Então nós estamos vivendo disso, Fabiola. Mentira de um lado, mentira do outro, você espreme e não tem nada que se aproveite, nada que o eleitor possa depreender como algo aproveitável para que ele decida o seu voto.